Oi, dorameiros, sejam bem-vindos. O episódio de hoje tá muito bom, porque a gente vai comentar as cenas de ciúme. Assustadoramente Apaixonado está cada vez melhor e vocês têm que estar ansiosos pro nosso encontro de todos os dias, de segunda a sexta aqui no canal. A gente tá sempre falando de doramas. E o episódio 5 e 6, a gente nos entregou aquelas cenas que a gente adora, que é o que eu falei nos outros episódios anteriores, que pra mim eles já estão quase namorando, não se assumem, e aí rola o que? A típica cena de ciúme. E eu amei que esses dois episódios, o 5 e o 6, teve muita cena de ciúme, e os dois não estão reconhecendo que é ciúme, gente, mas tá na cara. Já começa assim o episódio 5 bem impactante, né? A gente fica nessa, o que será que vai acontecer com o nosso protagonista, o promotor Má? Porque terminou aquele episódio, ela sendo sequestrada e eu falei pra vocês que o promotor tinha resgatado ela. Só que ele se feriu, o carro passou em cima dele, então ele foi muito gravemente pro hospital. E ele simplesmente, gente, apagou, teve parada cardíaca. Então, gente, ela ficou desesperada. Ali ela declarou o eu te amo, porque ela ficou desesperada, tão desesperada que quando ela viu o sinalzinho, né, que marca lá, né, no hospital, ela não conseguia parar de chorar, começou a correr para fora do hospital, desabou em lágrimas. Então, gente, ali a protagonista não falou, mas ela tava amando ele. Aí, de repente, como uma miragem, a gente vê o promotor ali de pé. Ela não acredita, porque ela viu a parada cardíaca. Então, ela tem uma certeza na mente dela. Você virou um fantasma e tudo é culpa minha. E aí ele fala, não são fantasmas. Os dois se abraçam, gente. Que cena. E aí, claro, né, que sai em todos os jornais, porque ela é muito famosa. O que, né, o ex-atual da Hari, ninguém sabe, fez esse plano maluco que sai em todos os jornais. E aí, né, aparece o amigo dela querendo proteger ela. E essa já é a primeira cena de ciúmes que o promotor vai também no trabalho dela lá no hotel para querer proteger ela de todos esses repórteres. Só que ele nem age porque o amigo dela age primeiro e ele fica super com ciúme. E aí o promotor começa a recorrer a uma amiga dele da promotoria, que é afim dele, né, gente? Mas fazer o quê? Ele tá desconfiado de algo que tá acontecendo no hotel dela, já que ele escutou pelos corredores que talvez alguém tá fazendo um desvio de dinheiro lá no hotel. Então, em favor de ajudar ela, ele fala com essa amiga que ele sabe que gosta dele, mas fazer o quê? É pegar informação. Só que quando você pega informação, as coisas tendem a também sair do controle. Então acaba que para ele pegar essa informação, ele precisa ter tipo um encontro com ela. Quando a gente vê esse caminho aí, a gente precisa ter um encontro, a gente já sabe que vai dar ruim. E dito e feito, o local que ela leva para esse encontro é o mesmo local que ela sai com o amigo dela para uma exposição de arte. É um olhando pro outro, não tem exposição de arte nenhuma, um mirando o outro, com mais ciúme do outro, porque um tá colado no outro, ela com um amigo, ele com essa amiga, e um fica olhando pro outro. Como assim, né? Como assim? Você tá com esse cara e ela, como assim você tá com essa mulher? Então, tipo assim, vocês não tão juntos, nós não assumimos compromisso nenhum. Mas tô morrendo de ciúme. Basicamente foi isso o episódio 5. E o episódio 6, pra melhorar, né? Eles marcam de fazer um jantar entre os dois casais, né? Olha que maravilha. Estão com tanto ciúme que quando se encontram novamente, surge isso de sair para comer, né? Que já tá mais ou menos no horário que eles comem lá, né? Ainda tá até sol, né? Mas tá na hora de comer lá. E aí, por ciúme, ela aceita a nossa protagonista, a Iori. Ela fala, vamos jantar nós quatro. Gente, esse episódio é incrível porque finalmente a gente tem o primeiro beijo deles. Foi aquele beijo espetacular? Não, foi aquele beijo clássico de comédias românticas dos doramas, que é aquele beijo por acidente. Mas eles se beijaram, gente. Foi um beijo por acidente, mas eles se beijaram. A gente tem a parte mais bombástica desse episódio, gente, que é que eles ficam noivos.
Gente, nessa hora eu não tava nem aí se era de verdade ou de mentira. Eles ficaram noivos. Já ultrapassaram o sinal, não é namorados, é noivo. A avó dela tá pressionando, ainda mais que ela tá muito mal de saúde, que pela sucessão ela tem que se casar. Mas ela vai casar nos termos dela, porque eu tava esperando outra coisa, né? Que ela aceitasse a proposta da avó de casar com um amigo dela, o Minhua, para juntar as famílias e as empresas. Mas não, ela convoca o promotor. Então, gente, o episódio 6 também foi perfeito, porque eles começaram novamente a se aproximar. Ela tinha dado um espaçamento depois de um mês, né? Que os fantasmas sumiram dele. E ela tava meio correndo dele. Mas esse ciúme e essa também vontade dele de voltar a ficar perto dela fez ela aceitar eles voltarem a conviver e trabalharem juntos. E agora a noiva, gente, eu tô muito ansioso pela era deles, apaixonados, e que nada destrua esse noivado e esse casamento, porque eu não quero nem saber. Eu fui ver, tem 12 episódios, agora falta 4 episódios. Gente, não posso não ter uma cena de casamento, não quero uma coisa corrida, então que nada destrua o relacionamento deles. Se tiver término, que tenha e volte no dia seguinte pra gente ter um casamento bem legal. Porque uma coisa que eu senti muito de telefone toca, que eles tiveram um segundo casamento por amor, mas não foi mostrado pra gente. Gente, eu fiquei triste, eu queria ter visto o casamento. Então, eu espero que Assustadoramente Apaixonados entregue o casamento pra gente. É isso, gente. Vocês gostaram do comentando de hoje? Eu falei muito, 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 porque eu quero o nosso casal muito feliz. Você já inscreveu aqui no canal? Ainda não? Inscrevam-se agora. De segunda a sexta a gente tem vídeo aqui comentando sobre doramas, não só de Assustadoramente Apaixonado, também de outros. Então eu tenho certeza que você vai amar o meu canal, em que eu falo de muitos e muitos doramas. Aqui você não vai perder as notícias envolvendo doramas. E eu sempre volto com mais novidade.